Faculdade Unina. Projeto de aplicação Tecnólogos. Intervenções práticas para o ambiente de trabalho. Contribuições para a empresa e ou colaboradores. Esta é minha apresentação final e segue os meus dados, conforme está sendo visto aí, dados do estudante. Arley Lima de Mendonça, Estado Amazonas, Cidade Manaus. Curso Segurança Pública, Elaboração e Gestão de Projetos e Projeto Integrador em Segurança Pública. Linha geral dos projetos. Intervenções práticas para o ambiente de trabalho. Contribuições para a empresa e ou colaboradores. Tema do projeto: Desafios e soluções para a segurança pública nas fronteiras do Amazonas. Um estudo de caso sobre o combate ao tráfico de drogas, tendo em vista que no Amazonas existe a tríplice fronteira, que daqui a pouco, em breve, citarei nos próximos slides. Situação do problema. Em minha vivência nas calhas dos rios amazônicos, tive a oportunidade de conhecer um pouco mais da cultura, beleza e das nossas riquezas naturais. Mas também pude conhecer a problemática encontrada por nossos ribeirinhos. Citarei aqui justificativas de caráter pessoal, a teórica e a prática. Na pessoal, constatei o seguinte: quando iniciei a trabalhar no interior em meados de 2002, percebi de antemão que as poucas ocorrências que eram atendidas pelas guarnições tinham como base o uso abusivo do álcool, ou pequenos furtos de pequenas quantias de dinheiro ou objetos para a troca por alimentos para saciar a fome de si mesmo ou de terceiros. Justificativa teórica. Com o passar dos anos e com a evolução da criminalidade, surgiram também políticas públicas voltadas para o combate da criminalidade, mas com eficiência limitada, pois nem todos os municípios, que abrangem principalmente a faixa de fronteira com outros países, foram agraciados com essas políticas, ocasionando verdadeiras lacunas e, por consequência, novas rotas de criminalidade, no caso, o tráfico. Justificativa na prática. Ao analisarmos alguns projetos implantados em defesa da nossa Amazônia, constatamos que em todas elas, apesar de gastos milionários, os mesmos não surtiram os efeitos desejados, por diversos motivos, como falha na gestão, falta de efetivo, de treinamento, logística ou até mesmo de conhecer o terreno. Percebemos ainda que estes erros podem ser reparados se observarmos com cautela as nossas próprias falhas. Quais foram os objetivos? Geral e específicos. No geral, fortalecer o policiamento nos municípios e rios amazônicos. Objetivos específicos, 3 serão citados, conforme enumerados a seguir. Primeiro, aumentar o efetivo das Forças Armadas nos rios e municípios que fazem fronteiras com países produtores de cocaína e outros entorpecentes. 2. Criar postos da Polícia Federal nessas pequenas cidades para controlar pessoas estrangeiras que circulam livremente na região, principalmente colombianos, peruanos e bolivianos, como citei ainda há pouco, a tríplice fronteira. 3. Investir em projetos sociais na criação de centros de reabilitação nos municípios para apoiar a população do local e reduzir a influência do narcotráfico. Agora, a revisão de literatura. De acordo com o levantamento de dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPA, de 2023, no ano de 2020,
a região metropolitana de Manaus, juntamente com a capital, foram responsáveis por 82,8% dos homicídios registrados, sendo que estes respondem por apenas 47,5% da população do Amazonas. Entretanto, entre 2018 a 2020, Manaus apresentou a média de 45 homicídios por 100 mil habitantes, seguido por Iranduba, com 33,1, Careiro, 31,7, Altades, 23,6 e ainda Presidente Figueiredo, 39,5 e Manacapuru, 27,4. Despontam num quadro de mortes violentas no Amazonas. Foram implantadas estratégias de ação. Na verdade, 3 estratégias de ação. De ação 1, 2 e 3. Na estratégia de ação 1, implantar um novo modelo de recrutamento, tornando obrigatório o período de 1 ano de serviço na faixa de fronteira. Estratégia de ação 2, fazer a distribuição de policiais federais, principalmente nos municípios da faixa de fronteira, intimidando e controlando a entrada e saída de estrangeiros do nosso território. Na estratégia de ação 3, dar continuidade às operações já existentes com a meta de atingir o núcleo financeiro dos narcotraficantes. Bom, foi seguido um cronograma por 3 meses do início do ano, ou seja, de janeiro a março, onde foram implementadas as estratégias ainda há pouco citadas. A estratégia de ação 1 seguiu em janeiro e fevereiro. A estratégia de ação 2 e 3, ambas somente no mês de março. Diante do exposto, né, quais foram os recursos utilizados? Como está sendo visto aí na tela, no slide, com certeza foram mais que esses. Mas aí é possível ver o investimento, né, tanto de policiais, material, alimentação, onde chegamos à conclusão do total de investimentos na casa dos 110 milhões de reais. Com isso, quais são os resultados esperados? Com a implantação do projeto aqui proposto, busca-se alcançar um objetivo central, que é estabelecer um conjunto eficiente de barreiras de contenção ao crime organizado na região amazônica, com foco específico na interceptação da chamada Rota dos Solimões, amplamente utilizada por narcotraficantes para o escoamento de drogas. O trabalho foi realizado tirando como base algumas dessas referências bibliográficas, como podem ser vistas aí na tela.